Olá, seja muito bem-vindo. No Cultura em Pauta de hoje, vamos falar sobre música e dança. É que a cantora maranhense Paula Nordestina está fazendo o maior sucesso, transformando o próprio show em sala de aula e ensinando a galera a bater coxa e arrastar o pé. Ela vai nos contar como é que rola isso lá nos shows dela. E tem ainda uma matéria que mostra os museus estão atraindo mais pessoas e, com isso, aumenta a democratização da cultura. E claro que não podem faltar as dicas de diversão para o fim de semana no nosso Vitrine Cultural. Então aperta os cintos porque a nave do Cultura em Pauta está decolando. A cantora e compositora maranhense Paula Nordestina, que atua principalmente com o forró, pé de serra, o shot, o baião, valorizando a tradição nordestina, está dando um verdadeiro show. É que ela transforma as suas apresentações em verdadeiras aulas de como dançar o ritmo genuinamente maranhense. E ela que vai nos contar, maranhense não, nordestino, né? E ela que vai nos contar como é que rola essa experiência. Como é que surgiu, Paula? Seja bem-vindo primeiro. Obrigada. Como é que surgiu essa ideia de transformar os shows em verdadeiros salões de dança? A gente, depois do carnaval, né? A gente teve bem antes do carnaval no Rio de Janeiro, eu fiz um tour por lá. E eu visitei assim, lá o forró é muito, muito quente. E visitei 5 casas de show em uma semana, porque lá o forró é de segunda a segunda, acredita? Fui no forró no segunda-feira, Não é terça, só samba no Rio, né? Não, aí o forró é muito quente. E fui e visitei todas as casas, fiz participações, né, cantei. E voltei de lá esquentada, mexida para trazer esse tipo de baile, de show. Experiência, né? De experiência para o pessoal aqui. E a gente acabou, depois do carnaval, a gente já começou. Deu o primeiro dia depois do carnaval, já começou a divulgar, já começou a fazer e mostrar para o povo. Ficou meio assim, sem entender um pouquinho no começo, mas depois foi pegando engrenagem e o pessoal gostou muito. Graças a Deus até hoje o pessoal pergunta, quando é que vai ter o forró? E o forró ele é mais ou menos assim, a gente convida um professor, né, para estar dando aula antes, que é o esquenta do show, né, do forró pé de serra da Nordestina. E isso, eu estava até conversando com uma pessoa do que foi visitar o show na última quarta-feira, e ela falou assim, cara, isso é como se fosse um abraço, assim, a pessoa chega meio tímida no forró, e acaba que quando tem aula, ela meio que se solta, e não fica aquela coisa assim, tô com medo de dançar, porque a questão da aula não é nem só para a pessoa aprender a dançar, a pessoa pode se movimentar da forma, interagir. Porque o forró tem muito isso, né? Ele pede a dança, né? O forró, o ritmo, né? E aí, às vezes, a pessoa não sabe dançar, fica com medo de ir, né? E ela sabendo que tem esse aconchego, essa acolhida, né? Ela dá vontade, né? É uma acolhida, verdadeiramente. Foi isso que eu ouvi, né? Na última vez que a gente fez esse forró. E acaba que as pessoas interagem ali, trocam de pares, e aí começa o show ao vivo, o povo já está mesmo interagindo ali, já está bem à vontade, eles começam a dançar e aí a festa rola. Agora, a gente sabe que no forró tem aqueles clássicos, mas para esses shows dançantes aí com essas aulas de dança, tem um repertório escolhido um repertório mais para dançar ou como é que é? A gente sempre tem todos os clássicos, a gente faz umas brincadeiras no meio do show, né? Quem já foi vai lembrar disso. E a gente coloca, assim, uma música ou outra, mas é tudo voltado na base do forró mesmo. A gente não faz releitura assim, tipo, ainda não fez isso, né? Porque hoje em dia, puxando aqui com o João Gomes, né? Ele tem feito muitas releituras de outros tipos de músicas, de outros estilos e jogando pro forró pé de serra. Então a gente ainda não... Mas tem música de João Gomes no nosso repertório. Tem, assim, uma mistura ali da base, né? Do forró de raiz, que é a zabumba, o triângulo e a sanfona, que é o nosso show. E a gente já puxa ali João do Vale, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, enfim, uma galera Marinês, Elba Ramalho, e a gente vai subindo e vai botando forró das antigas, e vai misturando todo o povo, é um caldeirão. E como é que tá a cena para esse tipo de música, para esse tipo de forró que você faz, que é mais o pé de serra, né, o baião, como é que tá a cena aqui na cidade? Tem espaço ainda para isso? Quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho aqui, né, no início desse ano, para falar a verdade, eu só fazia participações. Eu, assim, 7, 8 anos, 9 anos no forró,
A gente não era chamado assim para fazer show, não era chamado para fazer uma casa. E isso é uma dificuldade não só do forró, eu acredito que é uma dificuldade de todos os artistas aqui na ilha. Eles esperam que as pessoas, os bares chamem, que eles sejam vistos. E a gente foi numa outra pegada, a gente foi para frente e produzir nosso próprio show, criar nossas próprias oportunidades. E o cenário mudou totalmente, porque tinha muitas pessoas que vinham falar com a gente: eu não sabia que existia o Pé de Serra aí, dessa forma, desse formato. Sempre existiu, mas não tinha essa abertura. Principalmente uma mulher, né? Assim, cantando forró, mas é uma coisa mais, digamos assim, o povo via mais eram os homens, os grupos, os trios. Isso. Geralmente os trios são masculinos. Exatamente. Quais são os desafios de uma mulher nessa cena do forró? Como eu tô falando, a gente teve essa coisa de... A gente sempre convidado, claro, a participação é muito importante para o artista, porque ele acaba tendo um contato com o público, ele acaba ali se desenvolvendo, crescendo artisticamente, entregando seu currículo para o povo ali que está assistindo o outro artista. É importantíssimo, mas assim, 7 anos, 9 anos fazendo só participação, a gente já estava sentindo assim, tem que botar aqui o pão na mesa, né? Vamos ver se isso aqui vai render uma grana e tal, para poder pagar as contas e tudo mais. E tem porque os boletos do dia até aí. porque a gente fez participação, para tu ter uma ideia, nem foi nem participação, a gente já fechou que o povo não pagou a gente até hoje. Assim, então assim, eu tirei do meu próprio dinheiro para pagar os músicos. Assim, foi convidado para fazer o show, não pagaram, e eu tive que arcar com essa questão. Mas assim, a gente, eu acho que não só com as mulheres, mas essa questão mesmo de articulação do mundo da música, dos grupos de música, das bandas, e a gente tem que se reinventar. Nós estamos saindo aí do período do São João, né? Do junino, porque o São João do Maranhão tem muita coisa acontecendo aí, né? Tem. Mas como é que foi a sua participação? Vi que você fez muitos shows também pelo estado, entrou na grade, né? Como é que foi a tua participação nesse período junino? A gente, como eu vim falando, no começo do ano, o povo falou assim: ai meu Deus, ela fez muitos shows, não sei o que, não sei o que. Mas eu acredito muito que é muita questão comercial, sabe? Porque tu como artista, tu deve entender, se você não está aparecendo, se você não está se movimentando, as pessoas não vão te conhecer, as pessoas vão conhecer teu trabalho, vão sentir segurança de fazer um forró contigo, que ela nem te ouvem cantar. Então, assim, as participações eram boas, legal, mas quando tu tem um show teu, que tu faz inteiro e que tem uma resposta do público querendo mais, aí o contratante vai lá e abre os olhos, assim, olha só, vamos levar essa menina para o nosso arraial, né? Porque aqui no Maranhão, não sei se é nos outros estados, mas aqui no Maranhão tem os donos dos arraial, né? E aí eles te chamam. Então, assim, não é digamos assim, porque é apadrinhado fulano de tal, porque tem muito disso também na política. Mas não, gente, se você fizer um bom trabalho, uma boa divulgação, correr mesmo, bater na porta, se não abriu, você vai lá, continua batendo, faça o seu próprio show. Paula, nós tivemos agora, há poucos dias, né, aniversário de morte do Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E você é embaixadora do festival Viva Gonzaga, né? Viva Gonzagão. Viva Gonzagão. Como é que está esse projeto aí? Vai rolar esse ano? Quando é que vai acontecer? Como é que estão os preparativos também? Todo ano tem, uma homenagem ao aniversário de Luiz Gonzaga, que acontece 13 de dezembro, todo ano tem. É um projeto do grupo Amantes do Forró Pé de Serra, que é um grupo que se une para estar convidando todos os forrozeiros para nessa data estar celebrando, né, o Rei do Baião. Foi 2 de agosto agora, né, aniversário não, foi 2 de agosto que ele morreu, né? Então são 37 anos, né, que Luiz Gonzaga nos deixou, mas deixou aí um legado, deixou aí muita coisa boa, né? Toda uma cultura forrozeira, né, com o coração partido, mas que ganhou o mundo. E hoje, Luiz Gonzaga é lembrado até hoje e vai perpetuar e vai continuar, porque é um grande artista, né? Um grande compositor, músico. Uma das suas referências? Também, com certeza. Todo forrozeiro raiz tem Luiz Gonzaga como base, porque a gente se espelha nele em tudo que ele plantou, né? Com suor, com amor, com gratidão. O cara muito... Estava até escutando uma curiosidade sobre o Luiz Gonzaga, que quando ele... a história dele é bem, bem interessante, mas quando ele foi trabalhar no Exército, e o Exército precisava de no grupo de música do Exército, precisava de um sanfoneiro. E ele já tocava sanfona com o pai dele, Januário, que era 8 baixas. E aí ele pegou e falou assim, o pessoal do Exército não aceitou ele, porque disse que ele não sabia tocar. E ele, em Belo Horizonte, olha, Minas Gerais, isso pra mim foi bem curioso.
Ele foi ter uma aula com um professor em Belo Horizonte, comprou uma sanfona, sem ser de 8 baixos, né? Mandou fazer a sanfona dele. E foi ter uma aula de sanfona com um professor em Minas Gerais. Aí sim, saiu do exército e foi tocar sanfona pra gente e criar muita coisa gostosa, que a gente curte até hoje. Curiosidades aí do Luiz Gonzaga com a Paula. Paula, eu queria te agradecer, mas para quem está assistindo vai pensar, e ela não vai cantar? Não, no final do nosso programa a gente vai encerrar com um clipe da Paula. Obrigada. Um abraço, sucesso pra você. Pode tocar aí um pouquinho de como é que está sendo o nosso forró toda quarta-feira lá no Caçarola Bestô. Inclusive, está convidado para a nossa aula. Às 19 horas tem aula de forró. Opa! Quarta-feira agora vai ter forró, viu? Quem é duro assim mesmo, consegue dançar? Menina, é só um remeleixo, no remeleixo. Então, todo mundo convidado, gente. Vem aqui pro forró da Nordestina, né? Que você vai arrochar bonito. Valeu, então. A gente bateu um papo aqui com a Paula Nordestina e a nave do Cultura em Pauta faz uma parada rapidinho. Na volta, tem uma matéria que mostra que os museus estão atraindo mais pessoas. O aumento do público é uma forma de democratizar a cultura. E tem ainda a agenda de diversão para o fim de semana. Segura aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Olha, dados da Secretaria de Estado da Cultura mostram que 29 casas de cultura receberam quase 600 mil visitantes no ano passado. O crescimento foi de 39,8% em relação a 2024. O aumento do público é essencial para a democratização da cultura. Roda aí! No Museu de Arte Sacra, teatro e história se encontram para contar como São Luís surgiu. O público conhece o acervo da casa e entende a São Luís do século XVII através das narrativas feitas por atores que interpretam personagens da época. As pessoas adentram no museu, tá? Percebem o que existe de religiosidade, né? Essa relação de fé dentro do nosso estado, da nossa cidade de São Luís do Maranhão, e ao mesmo tempo observam como que São Luís foi sendo construída, valendo lembrar que primeiro os indígenas estiveram aqui, e isso Daniel de Latouche, ele até faz, de uma certa forma, um pedido de retratamento, porque tem na fala dele, nós deveríamos, com certeza, respeitar os nossos irmãos indígenas, porque eles são os primeiros moradores desta terra. A movimentação no Museu de Arte Sacra tem sido intensa nos últimos 3 meses. O fato se repete nas outras casas de cultura espalhadas pela capital do estado e também no interior. E cada vez mais, o visitante quer conhecer tudo a respeito do local que visita. São Luís é uma cidade que foi construída por diversas influências. Franceses, portugueses, holandeses, africanos, caribenhos. Os livros não são suficientes para contar tudo o que aconteceu por aqui. É preciso visitar a capital maranhense, conhecer cada pedaço e entender parte disso nas casas de cultura, nos museus. A Rua da Estrela concentra boa parte dessas casas. Aqui estão alguns dos pontos mais visitados, como o Museu do Reggae, a Casa do Tambor de Crioula e o Teatro João do Vale. Dados da Secretaria de Estado da Cultura mostram que as 29 casas de cultura receberam quase 600 mil visitantes em 2025, um crescimento de 39,8% em relação ao ano passado. Um dos espaços mais novos é a Casa do Tambor de Crioula, que guarda a memória de uma manifestação tipicamente maranhense, criada por resistência do povo negro e mantida de geração em geração. O ano iniciou, mais calma, em fevereiro também. Aí em maio a gente começou a sentir, essa procura maior, essa demanda. Junho, muitos turistas em junho aqui, tanto para visitar os lençóis quanto para estarem nos arraiais. E julho agora é mês das férias, embora a gente não tenha tantos arraiais oficiais, porém a gente tem tido muitas visitas. E o fim de semana chegou e com ele, é claro, as dicas de diversão para quem quer curtir o que rola de melhor na cidade. Chama aí, Leda!
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Leda Lima e essa é a nossa vitrine cultural que chegou com muita coisa boa para esse fim de semana. O pontapé do fim de semana, hoje, sexta-feira, começa com exposição. A produção da artista visual maranhense Débora Marques ganha destaque em São Luís com a exposição Energia da Matéria, que começa às 7 da noite na Galeria Trapiche. A mostra reúne 25 obras inéditas e propõe ao público uma imersão no universo da abstração contemporânea, por meio de pinturas que exploram diferentes camadas visuais e sensoriais. Vale muito a pena conferir, galera! E para você que gosta de finalizar a semana ouvindo uma boa música, aqui vai uma ótima dica. O Miolo Bar Bistrô recebe 2 nomes que já têm história na música do Maranhão, Wilson Zara e Tutuca Viana, que chegam para uma noite especial reunindo talento, experiência e aquele repertório que atravessa gerações numa noite com grandes nomes da música maranhense. A partir das 8h30 da noite na Avenida Litorânea vai ser tudo! E para os amantes do teatro, serão 2 dias de muita arte. O clássico cult Rock Horror Show retorna aos palcos de São Luís nos dias 7 e 8 de agosto, sexta e sábado, em nova temporada no Teatro Luiz Pazini, localizado na Rua da Palma, no centro histórico da capital maranhense, com entrada gratuita. A montagem aposta em uma experiência que rompe a divisão tradicional entre palco e plateia e convida o público a entrar no universo excêntrico do castelo de Frankfurter. Sexta-feira, às 8 da noite, sábado às 7 da noite, não perca mesmo! O sábado chega com muita diversão também. O Bar do Porto, na Rua Portugal, centro histórico da ilha, convida a galera para curtir o melhor da música latina e africana com o DJ Dennis Adam. A partir das 10 da noite, muito som e uma vibe ótima. Todo mundo está convidado. E o samba chega pedindo passagem. O Sindicato do Samba convida todo mundo nesse sábado no Largo de Santo Antônio, no centro, para curtir a roda de samba mais animada da ilha. A partir das 4 da tarde vai ser show demais. E a nossa dica da semana é para a galera que ama dançar. O Laborarte abre inscrições para oficinas de dança para o 2º semestre do ano e as vagas são limitadas, hein? Então, se você quer aprender ou aprimorar suas danças, essa é uma ótima oportunidade. Para mais informações, o Instagram da Laborarte está abaixo. A vitrine cultural de hoje fica por aqui, mas nosso encontro está marcado na próxima sexta-feira aqui na TV Assembleia do Maranhão. Aproveite o fim de semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fui, gente. O Cultura em Pauta chegou ao fim. Se você quiser rever este programa e todo o conteúdo produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso canal no YouTube, tvassembleia.ma. O Cultura em Pauta volta na próxima semana, mas nós vamos ficar com o talento e a bela voz da cantora Paula Nordestina. Até a próxima! No meu zoinho, e o fungado vai no cangote, arrepio o corpo todinho. E o forró tá agarradinho, os teus olhos no meu zoinho. E o fungado vai no cangote, arrepio o corpo todinho. Vamos, Nordestina! Me convidaram pra cantar em Santa Amaro, um forró bem arrochado, interior do Maranhão. Chegando lá, fui banhar no Rio Alegre, passear pelas dunas e lagoas da região. A noitezinha já tava tudo ajeitado, sanfoneiro arretado, tocando forró do bom. A noitezinha já tava tudo ajeitado, sanfoneiro arretado, tocando forró do bom. Égua, aqui tá só o filé, tchurudududu.